Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Nos últimos 2 seminários havia um professor instrutor que ia aumentar o seu patrimônio líquido em $250 mil para $6 mil em apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o segredo, ele disse: tudo mudou a partir do momento em que eu comecei a pensar grande. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. Princípio de riqueza. Lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. A palavra-chave é valor. É importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fato que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto do seu valor você realmente agrega ao mercado. Outra maneira de dizer isto é quantas pessoas você atende ou atinge. No meu negócio, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros gostam de um público de 500 participantes e outros ainda adotam plateias de 5.000 pessoas ou mais. Há diferença de rendimento entre esses instrutores? Pode acreditar que sim. No começo deste livro mencionei que fui proprietário de uma cadeia de lojas de equipamentos de ginástica. A partir do momento em que pensei entrar nesse ramo, a minha intenção era ter 100 lojas bem-sucedidas e atender milhares de clientes. A minha concorrente, que começou 6 meses depois de mim, tinha a meta de possuir uma única loja de sucesso. Como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas preste atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos nesse mundo, nesse momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está presa ao seu próprio ego, que pensa: tudo gira em volta de mim, de mim, de mim, de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Buckminster Fuller, um dos maiores investidores e filósofos da nossa época, disse: o propósito da vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Você conhece a definição de empresário? A minha é: uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente, um empresário não é mais do que alguém que soluciona problemas. Eu lhe pergunto: você prefere resolver problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se você respondeu mais, você precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas, milhares, milhões até.
O efeito disso é que, quanto mais gente você auxiliar, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Não se iluda, nesse mundo todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo nesse exato momento. No livro de Fernão Capello, Gaivota, de Richard Beck, a certa altura o personagem pergunta: como vou saber se completei a minha missão? A resposta: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. O que tenho testemunhado é muita gente deixando de fazer o seu trabalho, de cumprir a sua obrigação, ou karma, como é chamado o sânscrito, ou dharma, como é chamado o sânscrito. O que vejo é muita gente pensando pequeno demais e muita gente deixando-se guiar por egos moldados pelo medo. O resultado é muita gente abrindo mão de viver à altura de seu potencial, tanto em termos da própria vida quanto das suas contribuições para os outros. Tudo se resume ao seguinte: se não for você, quem será? Falta dizer, cada um de nós tem um propósito exclusivo na vida. Suponha que você seja um investidor que compra imóveis para alugá-los e ganhar dinheiro com o fluxo de caixa e a sua valorização. Que ajuda você está prestando? Você agrega valor à sua comunidade, auxiliando famílias a encontrar casas confortáveis que de outra forma elas talvez não chegassem a conhecer. Mas a questão é: a quantas famílias e pessoas você pode dar a sua contribuição? A sua intenção é ajudar 10 vezes de 1, 20 vezes de 10, 100 em vez de 20? É isso que eu quero dizer, como pensar grande. Um retorno ao amor. A escritora Marianne Williamson expôs a questão da seguinte maneira: você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se esconder para que as pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar. Como as crianças, nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós. Não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença libera automaticamente outras pessoas. O mundo não precisa de mais gente que viva de modo pequeno. É hora de parar de se esconder e ir à luta. É hora de parar de necessitar e passar a conduzir. É hora de começar a compartilhar os seus talentos em vez de escondê-los ou fingir que eles não existem. É hora de dar início ao jogo da vida em grande estilo. No fim, pensar e agir pequeno só leva uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. A escolha é sua. Declaração: eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Liste por escrito o que você acredita serem os seus talentos naturais, as coisas em que você sempre se destacou. Descreva também como e em que você pode usar mais esses talentos, especialmente na sua vida profissional. Escreva ou faça uma sessão de brainstorm com um grupo de pessoas sobre como você pode resolver o problema de um número de pessoas 10 vezes maior do que você está atingindo com seu trabalho ou negócio atual. Proponha pelo menos 3 estratégias. Pense em alavancagem. Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos.
As pessoas ricas reconhecem potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial uma perda. Potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração, as pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume a velha questão: o copo está meio vazio ou meio cheio? Não estou falando de pensamento positivo, estou me referindo à perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma a decisão inspirada pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é: e se não der certo? Ou, mais frequentemente, isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é: espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados de sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, têm confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que, se uma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá pro brejo. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas, nem na sua capacidade. Estão certas de que, se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E só veem obstáculos. Geralmente não estão dispostas a correr riscos. Sem risco, não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas será que passam a vida inteira se informando? Não. Elas fazem o que está ao seu alcance, no menor tempo possível, e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrendo de medo, levam semanas, meses e até anos ao fio pensando no que fazer. Quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Então elas se justificam dizendo: eu estava me preparando. Com certeza, mas enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que vou dizer, considerando quanto valorizo a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que as pessoas chamam de sorte está associada ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. No futebol, um time pode ganhar o jogo porque o goleiro da outra equipe engole um frango faltando menos de 1 minuto para o fim da partida. No golfe, pode ser uma tacada mal dada que bate numa árvore e volta para o green a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro no terreno da prefeitura e 10 anos depois surgiu um congelamento que decidiu construir ali um shopping center ou um edifício de escritório. Esse investidor ficou rico. Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte ou qualquer outra coisa do gênero não conduzirá ao seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo ou comece algo. E depois disso, terá sido a sorte, ou o universo, ou o poder superior que terá ajudado com o milagre para a sua coragem e o seu compromisso de ir à luta?
Na minha opinião, tanto faz, apenas acontece. Outro princípio-chave pertinente nesse caso é: as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem. Repetindo a lei universal, diz: aquilo que você focaliza se expande. Como os ricos estão sempre voltando para as oportunidades, elas chovem na sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances e ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No entanto, as pessoas de mentalidade pobre, que por outro lado estão sempre enfatizando os obstáculos, eles se multiplicam ao seu redor. O maior problema é se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O maior problema é como se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e verá oportunidades. Atenha aos obstáculos e terá obstáculos. Não estou lhe dizendo para não tomar cuidado com os problemas. Trate deles à medida que forem aparecendo, no momento presente. Mas mantenha os olhos opostos nas suas metas. Permaneça em movimento rumo aos seus objetivos. Dedique o seu tempo e sua energia em conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as. Em seguida, recupere imediatamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Quer um conselho simples, mas raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Independente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos sobre sucesso você faça, tudo se resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza, expande. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Em um dos meus programas, oriento os participantes a acessar a sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensino o princípio conhecido como preparar fogo, apontar. O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder, no menor tempo possível, corrija-se no caminho. É loucura pensar que se pode saber tudo o que vai ocorrer no futuro. É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surja no processo e também protegido contra ela. No sucesso não há linha reta, você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitamente retas. Ela se assemelha mais a uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a curva seguinte, e só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar mais. A ideia é você começar o jogo com tudo o que tem, no lugar onde está. E o que chamo de entrar no corredor. É o que chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás eu planejava abrir um café e uma cafeteria 24 horas em Fort Lauderdale, Flórida. Estudei as opções de localização, o mercado e equipamentos necessários. Pesquisei também os tipos de bolo, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O primeiro problema foi que engordei a beça. Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei: Ravi, qual a melhor forma de estudar um ramo de negócio? Esse sujeito chamado Harvey, que era evidentemente mais esperto do que eu, respondeu: se você quer conhecer um negócio a fundo, entre nele. Ninguém tem mais obrigação de saber tudo. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Entre no corredor conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar 10 anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto do que eu? Fiz o que fiz, arranjei um emprego numa empresa no ramo.
Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo? Você deve estar pensando que eu tive que engolir meu orgulho para aceitar esse trabalho. Mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces. Por isso me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto de carona na empresa de alguém que ainda por cima ganhar um dinheirinho. Nessa temporada, como ajudante de garçom, passei o máximo de tempo conversando com o gerente sobre as receitas e despesas, examinando caixas para descobrir os nomes dos fornecedores e ajudando o padeiro às 4 da manhã para aprender sobre equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. Eu deveria estar indo bastante bem na função, porque depois de uma semana o gerente me chamou, me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante um exato nanosegundo e respondi, obrigada, mas não, muito obrigado. Primeiro, eu havia muito o que aprender se ficasse preso. Eu não haveria muito o que aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber. Minha missão cumprida. É isso que quero dizer com corredor. Entra no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Esse é, de longe, o melhor método para aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidade se abrem à sua frente. Isto é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. Quarto, talvez você descubra que não gosta do ramo e dê graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. Então, qual dessas 4 situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e me telefonou para dizer que acabara de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas para gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barras. Talvez você tenha visto Richard Gere com elas na cena do filme Gigolô Americano, em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessado em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo, mas o ex-padeiro não. Assim, entrei sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para lojas de departamento e de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum: equipamentos de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro badalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era minha primeira experiência com esse tipo de produto e ela me levou a abrir uma das primeiras lojas de varejo de artigos fitness da América do Norte e a ganhar o meu primeiro milhão. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem é simples: entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abrirão no seu caminho. Eu tenho um lema: ação sempre vence inação.
As pessoas ricas saem em campo acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes no momento presente, fazer correções de rumo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Os ricos, com a sua atitude positiva de preparar fogo, apontar, entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costuma dizer a si mesmo: não vou fazer nada até de identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim, nunca age e, consequentemente, sempre perde. Os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas ainda estão se preparando. Declaração: eu focalizo a oportunidade e não obstáculos. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Entre no jogo. Pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora. Onde está? A partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou como outra pessoa para aprender os macetes. Se já aprendeu, não tem mais desculpa. Vá à luta. Pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar um problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas as pessoas negativas, mas, afinal, qual é a diferença? Não é isso que elas fazem consigo mesmas o tempo todo? 3. Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. Livro de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora, alfinetam com frases do tipo: que sorte eles têm. Ora, sussurram: esses ricos idiotas. Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. Impossível! Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm em relação dos ricos. E como se acreditassem que eles são responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo, os ricos ficam com todo o dinheiro, por isso não sobra nenhum para mim. Esse é, obviamente, o perfeito discurso da vítima. Vou contar uma história, não para me queixar, mas para registrar uma experiência real que tive com esse princípio. Antigamente, nos meus maus tempos de dureza, eu tinha um carro velho. Mudar de faixa de tráfego nunca era problema. Quase todos os motoristas me deixavam entrar. Depois que fiquei rico e comprei um belo Jaguar preto novinho em folha, notei que as coisas mudaram. De um dia para o outro, comecei a ser cortado, às vezes ganhando gestos obscenos de brinde. Chegavam a me atirar objetos, e por uma única razão: eu possuía um Jaguar. Um dia eu estava dirigindo por um bairro muito humilde onde eu tinha ido distribuir perus de Natal como caridade. Ao abrir o teto solar do Jaguar, percebi atrás de mim 4 sujeitos mal encarados, encarapitados na traseira de uma picape. Sem mais nem menos, eles começaram a usar o meu carro para jogar basquete, tentando acertar latas de cerveja no teto solar. Vários amassados e arranhões depois passaram por mim
gritando: "Rico, filha da mãe!" Imaginei, é claro, que se tratava de um incidente isolado até 2 semanas depois, quando deixei o carro estacionado na rua de outro bairro também muito humilde, e ao retornar em menos de 10 minutos encontrei um imenso arranhão na lateral feito à chave. Na ocasião seguinte, eu fui a essa mesma parte da cidade com um Ford Escort alugado. Para minha surpresa, não houve nenhum problema. Não estou absolutamente inferindo que aqueles bairros sejam habitados por gente má. Porém, a experiência me diz que algumas pessoas ali guardam ressentimento dos ricos. É fácil falar em não ter ressentimento de quem tem muito dinheiro. Porém, essa é uma armadilha em que qualquer um pode cair, até mesmo eu, dependendo do estado de espírito. Certa vez, quando liguei a televisão para saber os resultados esportivos, o programa Oprah estava no ar. Mesmo não sendo um grande fã de televisão, eu adoro a Oprah. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas que qualquer outra no planeta e merece, por isso, cada centavo que possui e muito mais. Ela estava entrevistando a atriz Halle Berry, ganhadora do Oscar em 2002, por sua atuação em A Última Ceia. O tema era o contrato que Halle acabara de fechar, um dos maiores contratos de atriz da história do cinema, $20 milhões. Halle disse que não ligava para o dinheiro ou que lutou por esse contrato fabuloso para abrir o caminho para as suas colegas de profissão. Então, eu me vi dizendo, ceticamente: "Ah, sem essa? Você acha que todas as pessoas que estão assistindo ao programa são idiotas? Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas. Essa é a melhor jogada publicitária que já vi na vida." Senti a energia negativa crescendo dentro de mim, mas, antes que ela me dominasse, reagi. Cancela, obrigada pela informação. Gritei a minha mente, para abafar a voz do ressentimento. Não dava para acreditar. Ali estava eu, o senhor mente milionária em pessoa, ressentido com Halle Berry por causa do dinheiro que ela ganhara. Rapidamente dei a volta por cima, comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões: "É isso aí, garota. Você é o máximo. Ficou barato para eles. Você deveria ter pedido $30 milhões. Parabéns, você é incrível. Você merece." Depois de tudo isso, depois disso, me senti muito melhor. Independentemente do motivo de Halle Berry querer tanto dinheiro, o problema não era ela, era eu. Lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem para a riqueza dessa pessoa. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e a minha riqueza. Não se esqueça também que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, nem certos nem errados quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. No momento em que senti a energia negativa fluindo dentro de mim, o meu alarme de observação soou, tal como havia treinado, e imediatamente neutralizei a negatividade na minha mente. Não é necessário ser perfeito para ficar rico, porém é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você mesmo nem os outros e mudar o foco para o pensamento mais positivo. Quanto mais você estudar este livro, mais rápido e fácil será o processo. Em O Milionário em 1 Minuto, os meus amigos Mark Victor e Hanson Robert G. Allen citam uma história comovente narrada por Russell Conan em Uma Fortuna ao Seu Alcance, escrito há mais de um século. Eu digo que vocês devem enriquecer, e é seu dever enriquecer. Quantos irmãos piedosos me dizem, mas o Senhor, um ministro cristão, usa o seu tempo para percorrer o país
de alto a baixo aconselhando as pessoas a enriquecer, a ganhar dinheiro? Sim, é claro que sim. Então eles continuam. Que coisa horrível! Por que o Senhor não prega o Evangelho em vez de doutrinar as pessoas para ganhar dinheiro? Por que ganhar dinheiro honestamente é pregar o Evangelho? Essa é a razão. Os homens que enriquecem talvez sejam os mais honestos que podem encontrar na comunidade. Mas, afirma um jovem aqui esta noite, durante toda a minha vida me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas e desprezíveis. Meu amigo, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. A base da sua fé é totalmente falsa. Eu digo com toda certeza, 98 de cada 100 homens e mulheres ricos dos Estados Unidos são honestos. E é por isso que são ricos. É por esse motivo que outros lhes confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com eles. Disse outro jovem. Às vezes, ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. Sim, é claro que houve, e eu também. Mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Meu amigo, leve-me aos subúrbios da Filadélfia e me apresente aos moradores que possuem casas ao redor dessa grande cidade, casas belas com jardins e flores, casas esplêndidas de refinada arte, e eu lhe apresentarei as pessoas mais plenas de caráter e iniciativa da nossa cidade. Aqueles que têm as suas próprias casas se tornam mais dignos, honestos e puros, mais fiéis, econômicos e cuidadosos por possuí-las. Nós pregamos contra a cobiça no púlpito e usamos a expressão lucro imundo de um modo tão radical que os cristãos ficam com a ideia de que é pecado um homem ser rico. Dinheiro é poder e é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime as suas Bíblias, o dinheiro constrói as suas igrejas, o dinheiro envia missionários e o dinheiro sustenta os seus pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível das pessoas piedosas pensar que deve ser pobre para ser piedoso. Essa passagem de Connell expõe excelentes questões. A primeira é a confiabilidade. Todos os atributos necessários para enriquecer, ser confiável, deve estar no topo da lista. Diga-me, você faria negócio com uma pessoa que não confia pelo menos um pouco? Nem pensar. Portanto, para enriquecer, é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. E se tantas pessoas confiam assim em alguém, é porque esse indivíduo deve ser mesmo confiável. Que outras características as pessoas devem ter para fazer fortuna e, mais importante ainda, permanecer ricas? É claro que toda regra tem exceção, mas, em termos gerais, quem você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Considere as seguintes características: alguém positivo, confiável, focado, determinado, persistente, trabalhador, ativo, bondoso, comunicador, competente, razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. Outro aspecto interessante na passagem de Connell é o fato de tantas pessoas terem sido condicionadas a acreditar que não se pode ser ao mesmo tempo rico e bondoso, ou rico e espiritualizado. Até eu pensava dessa maneira. Como muitos de nós, ouvia dos meus amigos e professores, da mídia e o resto da sociedade que todo rico é, em princípio, mau e ganancioso. Mais uma vez, esse modo de pensar é pura bobagem. Com base na minha própria experiência de vida e não em velhos mitos fundamentados no medo, descobri que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis. Quando nos mudamos para San Diego,
Fomos morar em um dos bairros mais sofisticados da cidade. Adorávamos a beleza da casa e da região, mas eu estava um pouco inseguro, pois não conhecia ninguém ali e ainda não me sentia adaptado. O meu plano era ficar na minha e não me misturar com aqueles endinheirados snobs, mas quis o universo que os meus filhos, com 5 e 7 anos de idade naquela época, se tornassem amigos das crianças da vizinhança. Assim, não demorou muito para que eu os levasse de carro a uma daquelas mansões para brincar. Lembro-me perfeitamente do momento em que bati na pesada porta de madeira e pelo menos 6 metros de altura, maravilhosamente entalhada. A dona da casa abriu e com a voz mais simpática do mundo, disse: Ravi, é tão bom conhecê-lo. Entre. Eu me senti um pouco confuso ao ver que ela estava servindo um chá gelado com uma tigela de frutas. Que brincadeira é esta? A minha mente cética não parava de se perguntar. Logo chegou o marido, que antes se divertia com as crianças na piscina. Ele foi ainda mais simpático. Ravi, estamos felizes por você estar morando no bairro. Venha com a sua família ao nosso jantar amanhã. Vamos apresentá-los aos nossos amigos. Nem pense em recusar. Falando nisso, você joga golfe? Vou jogar depois de amanhã no clube. Venha como meu convidado. Fiquei em estado de choque. Onde estavam os snobs que eu tinha certeza que encontraria? Fui para casa dizer à minha mulher que iríamos jantar. Ai, meu Deus, disse ela. Eu não tenho roupa. Mas eu a acalmei. Meu bem, você não entendeu. As pessoas são incrivelmente simpáticas e absolutamente informais. Seja você mesma e vai ficar tudo bem. Fomos e, naquela noite, conhecemos algumas das pessoas mais afetuosas, amáveis, generosas e adoráveis da nossa vida. A certa altura, o assunto enveredou para uma campanha de caridade dirigida por uma das convidadas. Os talões de cheque foram logo aparecendo. Eu mal podia crer na fila que se formava para dar dinheiro àquela mulher. Mas os cheques eram doados sob a condição de que haveria reciprocidade. A mulher apoiaria a obra de caridade em que o doador estivesse envolvido. Isso mesmo, cada pessoa ali era responsável por um projeto dessa natureza ou tinha um papel de destaque nesse trabalho. O casal que nos convidou participava de várias dessas iniciativas. Na verdade, todo ano seu objetivo era contribuir com as maiores doações individuais da cidade para o Hospital da Criança. Eles não apenas doavam milhares de dólares, como organizavam um jantar anual de gala que arrecadava mais alguns milhares. Depois, nos tornamos íntimos da família de um dos mais importantes angiologistas do mundo. Ele ganhava uma fortuna fazendo 4 ou 5 cirurgias por dia. Cada uma delas custava de 5 a 10 mil dólares. Eu o menciono como exemplo porque toda terça-feira era o seu dia livre, em que operava pessoas da cidade que não podiam pagar por esse serviço. Trabalhava das 6 horas da manhã às 22 horas da noite e realizava cerca de 10 cirurgias, todas de graça. Como se não bastasse, dirigia uma organização própria, cuja missão era convencer os outros médicos a adotar o dia grátis para os membros das suas respectivas comunidades. Desnecessário dizer que, diante da realidade, a minha velha crença condicionada que os ricos são snobs gananciosos dissipou-se totalmente. Hoje eu sei que a verdade é outra. A minha experiência diz que as pessoas mais ricas que conheço são também as mais amáveis e as mais generosas. O que não quer dizer que quem não é rico não possa ter essas qualidades, mas afirmo com segurança que a ideia de que outros ricos são em princípio maus é pura ignorância. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar na pior. Nós somos criaturas de hábitos. Para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar.
Quero que você, em lugar de ressentimento dos ricos, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. Assim saberá incondicionalmente que, quando enriquecer outras pessoas, o admirarão, o abençoarão, o amarão, em vez de se roerem de ressentimento, da maneira como talvez você faça agora. Uma das minhas filosofias de vida provém da ancestral sabedoria Una, Ensinamentos dos Sábios do Havaí. Ela diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. Princípio de riqueza: abençoe aquilo que você quer. A questão é, se de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem, nunca poderá tê-los. Em qualquer caso, quando você vir alguém com um belo jaguar com o teto solar aberto, não atire latas de cerveja nele. Declaração: eu admiro as pessoas ricas e abençoo as pessoas ricas. Eu amo pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Ações da mente milionária. Pratique a filosofia Una. Abençoe aquilo que você quer. Passeie compre revistas, observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo que você vir e gostar. Abençoe também os proprietários desses bens ou as pessoas que estão envolvidas com eles. 2. Escreva e envie uma breve carta ou um e-mail a alguém que você conheça, não necessariamente em pessoa, que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe o quanto você o admira e o respeita por suas realizações.